Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Ondina, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite, meus amigos. Daremos início agora à prece número 61, ditada a um médium de Bordeaux, no momento em que passava diante da sua janela o enterro de um desconhecido. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que brilhe vossa luz aos seus olhos. Tirai-o das trevas, abri os olhos e os seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, temos a ousadia de implorar a vossa misericórdia, indulgência em favor deste nosso irmão que acabais de chamar de exílio. Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido, para vos lembrar somente do bem que tenha podido fazer. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos. Mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrande a vossa justiça pela fonte de bondade que emana de nós. Que a luz se faça para ti, meu irmão, que acabas de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor venham socorrer-te, envolvendo-te e ajudando-te a sacudir para longe as tuas cadeias terrestres. Vê e compreende a grandeza de nosso Senhor. Submete-te sem queixas à sua justiça, mas jamais te desesperes da tua misericórdia. Irmão, que um profundo exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te compreender as falhas que deixastes para trás, bem como o trabalho que te espera para que possas repará-las. Que Deus te perdoe e que os seus bons espíritos te amparem e encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e te pedem que ores por eles. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de aqui estarmos em seu nome para divulgarmos a sua palavra. Senhor, rogamos que a espiritualidade amiga aqui presente nos auxilie e nos intua para que possamos passar com clareza os teus ensinamentos, Senhor. Portanto, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Ondina. E assim, já harmonizado com essa prece maravilhosa, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, vamos iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27. Pedi e obtereis,
no item 19 da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Boa noite a todos, mas antes de darmos início à leitura, eu gostaria de definir a palavra prece. Assim vai ficar mais fácil para entendermos essa leitura. Eu fui lá no dicionário procurar, estava escrito que a prece é uma mensagem oral, escrita ou um pensamento que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. É uma oração, uma reza. É o ato ou efeito de suplicar. Súplica, rogo, pedido. E para completar, eu também procurei o que é prece pelo Espiritismo. E estava escrito que a prece tem o poder de elucidar, de esclarecer, de consolar, direcionar, acalmar o espírito que a realiza e de quem participa. Aproveitando, então, vou dar início à leitura do Evangelho de hoje. O item 19. Pessoas há que não admitam a prece pelos mortos, porque, segundo do que acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. É interessante, Fernanda, que mesmo nesses dois casos, admite-se a vida após a morte, com o equívoco sobre o perdão divino consolidado na reencarnação, dando a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Senão, como explicar tantos espíritos em situação de vida diferentes no planeta? Entendendo de forma correta a continuidade da vida e a reencarnação, veremos que as preces são muito importantes para todos nós, sejam quais forem as situações em que estivermos vivenciando aqui na Terra ou no plano espiritual. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, sentindo que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Sabemos hoje, através da doutrina espírita, que a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Quem quiser mais detalhes sobre isso, vá ao livro Céu e Inferno, na segunda parte, Exemplos. Nunca uma prece é inútil. A prece, ela tem o poder de acalmar um espírito que está sofrendo. Quando fazemos uma oração e colocamos nosso pensamento em uma pessoa e fazemos isso de coração, pode ter toda a certeza que essa oração, que essa prece, ela chega para quem tivemos a intenção. A prece sempre é ouvida. É verdade, Fernanda. Precisamos estudar e entender o motivo pelo qual precisamos fazer preces pelos espíritos que desencarnaram. Voltando à leitura do Evangelho, sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instante a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos, ou seja, aqueles que são condenados e banidos pela sociedade? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando o homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso, ou seja, não permitido, proibido, vedado a uma pessoa caridosa e carregar-lhes os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, deve-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandonar-o sem lhes proporcionar qualquer alívio? Pois é. Então, por que oramos?
A oração, como aqui já dissemos, né, é uma forma de comunicação com Deus ou com os espíritos. Oramos pedindo orientação, paz, saúde, prosperidade e muitas outras coisas. Mas Jesus nos ensinou a importância de sempre orarmos, ou seja, sempre estarmos em comunicação com Deus. Independente da crença religiosa, a oração é uma forma de pedirmos o auxílio de Deus, pedir que Ele interceda por nós ou por quem amamos. Mesmo que eu não acreditasse na vida eterna, eu seria egoísta se não orasse por uma pessoa que morreu, principalmente se eu soubesse que ele ou ela fosse um pecador, o que já sabemos, todos nós somos. De acordo com o texto, admitamos a possibilidade de uma pessoa morrer e ir para o inferno e de nunca mais poder sair de lá. Só por um momento. Não seria o mesmo que um prisioneiro aqui na Terra ser condenado à prisão perpétua? De que adianta orar por uma pessoa que não vai mais sair de lá? Lembrando, gente, que isso é só uma hipótese. Nós poderíamos pedir a Deus, por exemplo, que aliviasse o seu sofrimento, ou que desse a ele forças para suportar a sua pena, ou ainda que ele pudesse se arrepender dos seus pecados. Sim, meus irmãos, orar por alguém que morreu, independente da sua crença religiosa, é pedir a intercessão de Deus, ou de Jesus, ou de algum espírito bom, que auxilie aquele espírito onde quer que ele esteja. É o mesmo que dar comida a quem tem fome e dar bebida a quem tem sede. É o mesmo que dar o remédio a um doente. Deus é Pai, e um Pai jamais abandona o seu filho. Então, Dina, um exemplo. Para começar, afirmamos que, admitindo que a duração efetiva dos sofrimentos não possa ser abreviada, o sentimento de piedade, a compaixão e a simpatia são um abrandamento para aquele que sofre. Se um prisioneiro for condenado a 20 anos de prisão, não sofrerá 1000 vezes mais estando só, isolado, abandonado. Mas se uma alma caridosa e compassiva vier visitá-lo, consolá-lo, encorajá-lo, não terá o poder de quebrar suas cadeias antes de cumprida a pena? Não as tornará menos pesada e os anos não parecerão mais curtos? Quem na terra não encontra na compaixão um alívio às suas misérias, um consolo nas expansões da amizade? É isso que a prece faz. Tem muitas situações em que não podemos fazer nada pelas pessoas que estão sofrendo, por aqueles que estão condenados ou então estão doentes mesmo, e principalmente por aqueles que não estão mais aqui. E se a nossa prece tem um poder tão grande de aliviar um sofrimento, por que não devemos fazer uma prece por essas pessoas? Temos que ter nosso coração puro e tentar com muito carinho mandarmos mensagens, pensamentos positivos e uma oração para poder aliviar esse sofrimento. É isso mesmo, Fernanda. Nós precisamos ter esse ato de caridade com todos aqueles que partiram. Voltamos então à leitura do Evangelho. Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, um filho, e dizeis-se, não havendo, segundo credes,
possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusarias um copo d'água para mitigar-lhes a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um galé? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Aqui eu acho que entra aquela fala de que devemos amar o próximo. E a gente brinca que amar o próximo que a gente gosta é fácil. Agora, amar o próximo que não conhecemos ou aquele que nos magoa não é nada fácil. E a prece? Fazer a prece para aqueles que nós amamos também é fácil. Ela fica tão bonita, tão gostosa de ser ouvida, né? Só que nós temos que usar a prece para fazer o bem a todos os nossos irmãos. Aqueles encarnados e os desencarnados. Aqueles que conhecemos e o que não conhecemos. Aqueles que sofrem, aqueles que foram bons conosco e aqueles que já fizeram muita maldade nesse mundo. Fácil não é. Só que devemos começar a usar esse poder do nosso pensamento positivo, o poder da nossa prece, para melhorarmos o mundo à nossa volta e aliviarmos os seus sofrimentos, né? Amigos, no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, psicografado por Chico Xavier, tem a história de José, um homem que viveu anos em situação difícil, envolvido com crimes e preso várias vezes. Sua vida parecia sem saída, marcada pela violência e pelo sofrimento. Porém, sua mãe, cheia de fé e esperança, nunca desistiu dele. Todos os dias ela orava por sua alma e pedia a Deus que lhe iluminasse o caminho. Na prisão, José teve contato com o espiritismo através de companheiros que o convidaram para participar de reuniões espíritas. Aos poucos, ele começou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e a praticar a prece diariamente. Essa mudança interior foi profunda. Ele sentiu o amor de Deus transformando seu coração. Com o tempo, José passou a ajudar outros presos, levando conforto e ensinamentos de esperança. Ao deixar a prisão, continuou sua jornada de regeneração. Isso tudo se deve a Deus, em primeiro lugar, e a sua mãezinha que nunca desistiu dele. Um belo exemplo, Nádia, do que a Fernanda nos falou. E dando sequência à leitura do Evangelho. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. Fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. São tantos versículos na Bíblia que, se interpretados de forma errada, nos levam a acreditar que Deus é cruel e vingativo, né? Jesus veio abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para a verdade. Que verdade? A de que somos espíritos eternos, de que a vida continua após a morte. Ele também disse para nos arrependermos enquanto estivéssemos aqui na Terra. Isso é verdade. Mas não porque seríamos julgados após a morte e não teríamos outra chance, mas porque enquanto estamos aqui, seria muito mais fácil e menos doloroso nos reconciliarmos com o próximo e conosco mesmo. Na Bíblia também está escrito olho por olho e dente por dente. Mas Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos, ou que devemos dar a outra face, ou ainda que devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7 vezes.
Será mesmo que não devemos pedir a intercessão de Deus por aqueles que se foram desse planeta? Jesus, gente, é o nosso modelo e guia. Quando não soubermos o que devemos fazer, fazemos o que Jesus faria. E Jesus jamais negaria uma oração, um auxílio a quem quer que fosse. Orar pelos mortos é tão necessário quanto orar por quem está vivo. É um ato de amor. Ondina, minha amiga, por isso a prece tem um papel muito importante. Orar por alguém não é pedir para que se livre do sofrimento, mas é uma forma de enviar energias positivas, conforto e força moral para que essa pessoa mude para melhor. Negar a eficácia da prece seria como negar o poder da consolação, do incentivo e dos bons conselhos. E tudo isso faz parte do processo da cura do Espírito Eterno. Quem de nós não temos alguém difícil de conviver na família? E sempre pedimos a Deus para que essa pessoa mude para melhor e que também nos dê muita paciência e compreensão para saber lidar em determinadas situações. Importante também, Nádia, atentar para essa fala do texto. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. Nós devemos reparar todo o mal que fizemos. Isso é um fato, dado que estamos fadados à perfeição relativa desde a nossa criação. E para sermos perfeitos, não podemos ter nenhuma falha. Jesus veio para instalar em nossos corações o reino de Deus. E nesse reino, o que impera é o amor. Nosso mau proceder para com o próximo indica que não aprendemos a amar como Jesus nos amou. Quando ofendemos alguém, ferimos a lei do amor. Daí provém o nosso sofrimento. Ele não será eterno, mas passageiro. Terá fim quando conseguirmos reparar o mal que foi cometido. Daí a importância da prece para quem comete o mal. E também para os que não perdoaram. Não importa se estejam aqui na Terra ou no mundo espiritual. A prece abre a mente e o coração daquele que errou, e ele vai em busca de Deus. É a prece, a luz que vem nos salvar. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e ele foi bastante esclarecedor a respeito da prece aos nossos irmãos que estão na pátria espiritual. Eu vou pedir à nossa irmã Nádia que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, que através desse Evangelho no Lar, nos trouxe esse ensinamento tão importante sobre a fé na prece. Pedimos aos nossos amigos espirituais que possam fluidificar nossas águas em seus lares. E que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Nádia. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho, a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para a sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.